Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas, e hoje eu vim comentar com vocês sobre um livro de ficção científica fantástico que eu li esses tempos, e estou falando sobre O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. A primeira coisa que você tem que saber antes de entrar em contato com esse livro é que esse livro aqui se trata sobre viagens no tempo, né? Aqui no momento de O Fim da Eternidade, as viagens no tempo elas são possíveis. E então há a criação da eternidade, que é como se fosse, para generalizar total, tipo uma empresa ali que meio que comanda a realidade, né? É eles que estão à frente de toda essa tecnologia e essa ciência que envolve as viagens no tempo. E por eles deterem todo esse poder, eles têm os Eternos, são as pessoas que trabalham para eles, e esses Eternos, o trabalho deles é desenvolver, né, micromudanças na realidade. A ideia deles é controlar o desenvolvimento da humanidade, né? Então, por exemplo, eles ficam sabendo que vai haver uma terceira guerra mundial. Então eles olham em retrospecto e percebem, olha, em tal século houve, sei lá, a terceira guerra mundial. Isso não vai ser benéfico pra gente, né? A gente quer que a humanidade desenvolva pacificamente, que não sei o quê. Então eles voltam no tempo e descobrem qual foi o estopim ali, né, da Terceira Guerra Mundial, por exemplo, né? E tentam mudar isso, né? Na real, eles descobrem qual é a micro coisa que eles precisam mudar para que aquela Terceira Guerra Mundial não venha a acontecer. Isso estou falando só exemplos, né? Então, é esse o trabalho dos Eternos, é isso que eles fazem ali na eternidade. E o Harlan, nosso personagem principal, ele é um Eterno, né? Já faz alguns anos. E assim como todos os Eternos, ele desenvolveu certas coisas assim que, na minha opinião, torna eles cada vez mais inumanos, na real. Eles não são muito incentivados a ter sentimentos, sabe? Toda essa questão humana, tipo amor, amizade, eles não são muito incentivados a isso. E o Harlan, gente, ele segue tudo à risca, ele é um bom rapaz, assim, ele nunca descumpre nenhuma regra, realmente puxa saco, digamos assim, do trabalho que ele desempenha. Acontece que num dos trabalhos dele ali, ele vai conhecer a Noz, que ela é levada para a eternidade por um curto período de tempo ali. E a presença da Noz, ela instiga muito, né, o Harlan. Ele fica muito fascinado por ela e ele vai se apaixonar por ela, né? Acontece que o Harlan, ele vai vir a saber que vai acontecer uma mudança, né, uma micro mudança ali no século em que a Noz está, né, na realidade dela. E nessa micromudança pode acontecer, né, nas diversas probabilidades dela não existir. Então o Harlan fica louco, né? Ele chuta o balde, larga de ser o bom moço e vai tentar ir contra a eternidade, ir contra os Eternos, né, para tentar salvar a nós. Mas deixa eu mencionar um pouquinho aqui para vocês a minha experiência de leitura, né, com O Fim da Eternidade. O início dele é difícil, as primeiras 60, 70 páginas ali é difícil de engrenar, porque a gente tá ali no meio que no futuro, né, digamos assim, é meio difícil de entender. E o Harlan, ele vai acabar descobrindo que nessa nova realidade, a nós provavelmente não vai existir. E a gente não sabe o que está acontecendo. A primeira página do livro é sobre isso, entendeu? Você só vai entender quando ele voltar, né, no passado, digamos assim, quando ele começar a contar os eventos que aconteceram ali, né, antes disso, antes dele descobrir que essa mulher que se chama Noz pode não existir nessa nova realidade. E aí que você vai se engrenar na história mesmo. Então, peço que você não desista ali nas primeiras páginas, porque eu juro, as coisas vão ficar boas, até porque esse livro, gente, ele é super curto, ele tem 255 páginas, então as coisas vão acontecer rápido e quando você vê, já acabou. E a loucura desse livro, né, ele gera muitas reflexões no leitor, mas a loucura desse livro é você perceber que a realidade, por ela ser controlada, né, por esses Eternos, né, pela eternidade, ela passa a ser um mero resultado de probabilidades. Então você fica pensando, véi, nada é estável nesse mundo, né? A existência da eternidade faz com que nada seja estável. Tudo
pode mudar a qualquer momento. E aí gera reflexão, né? Até que ponto o ser humano deve, né? Ele pode interferir. Até que ponto essas micromudanças são benéficas? Eles acham que ao fazer essas micromudanças, eles estão permitindo que o mundo se desenvolva. Mas até que ponto eles realmente estão permitindo que a humanidade evolua? Para além disso, uma coisa que eu gosto muito em O Fim da Eternidade são as diversas referências que ele faz a outros clássicos, né, da ficção científica, mas o que eu mais percebi aqui foi referências ao H.G. Wells. Ele vai mencionar o H.G. Wells, vai citar o H.G. Wells, mas eu notei mais do que isso. Se você não sabe, o H.G. Wells ele tem um livro que se chama A Máquina do Tempo, que eu super indico para vocês. É um livro curtinho assim, dá pra ler numa sentada, juro. Inclusive eu já fiz resenha dele, eu vou deixar nos cards. Em A Máquina do Tempo, né, do H.G. Wells, a gente também vai ter uma história sobre viagens no tempo. E o legal do H.G. Wells é que ele revolucionou essa ideia de viagens no tempo, né? Porque ele foi o primeiro autor a escrever uma história sobre viagens no tempo em que essa viagem acontecia por meio de um dispositivo, né, científico. Porque antes as viagens no tempo, elas eram mais uma coisa mais subjetiva, tipo do inconsciente, estava dormindo e consegui ver vislumbres do futuro, qualquer outra coisa. O H.G. Wells foi o primeiro a criar uma máquina mesmo, um dispositivo físico que era capaz de servir de ponte para essas viagens. E em O Fim da Eternidade a gente tem isso também, gente. A gente tem a criação das cápsulas, né, que permitem essas viagens no tempo. Então, para além da própria citação do Isaac Asimov ao H.G. Wells, eu vejo muito da própria máquina do tempo aqui. Para além disso, já finalizando, eu quero mencionar que eu encontrei uma outra referência, não é do Isaac Asimov, mas eu percebo algumas semelhanças entre os paradoxos que a gente tem aqui com os paradoxos que a gente vê lá em Dark, né? Aquela famosa série sobre viagem no tempo, que inclusive é uma das melhores histórias sobre viagem no tempo que eu já entrei em contato na vida, assim. Aqui a gente vai ter o paradoxo do avô, né? Que é quando você encontra você mesmo no passado. Mas a gente tem também uma espécie de paradoxo de bootstrap, que é quando você não sabe exatamente quando um objeto é criado, né? Quando ele passou a existir no mundo. A gente vai ter muito disso e, na verdade, esse fato, ele vai ser o próprio plot twist da história, né? A coisa mais importante da história toda. Então vai prestando atenção aí, e é isso, eu notei essas referências, essas similaridades também com a narrativa de Dark, apesar de ser completamente diferente. Não sei nem se os criadores de Dark chegaram a ler O Fim da Eternidade, só estou mencionando que eu achei isso muito legal. Foram coisas, né, que eu já tinha visto em Dark e que quando eu vi aqui eu já entendi no mesmo instante, assim. Esse livro, pelo que eu pesquisei, ele infelizmente não foi adaptado, né, para nenhuma mídia cinematográfica, e é realmente uma pena. O que eu vi é que um estúdio comprou os direitos autorais, só que não rolou, e aí ele cedeu os direitos para outro estúdio, que também não foi para frente, e já faz muitos anos, não sei se foi 2016... Eu não sei, gente, tem que faz tempo já que ninguém mais fala sobre essa possível adaptação do Fim da Eternidade. Eu acho que seria incrível, gente, juro. Então, eu deixo aí a minha indicação. É um livro super curto, com uma mensagem super massa, assim. Você vai ficar bugado. E só digo pra você não desistir nas primeiras 60, 70 páginas, porque tá introduzindo mesmo. É exatamente essa a intenção do autor, é confundir o leitor mesmo. E as coisas vão ficar incríveis, eu prometo. Você não vai se arrepender. E esse foi um dos finais, esse livro, mais incríveis que eu já li, assim. Eu senti, assim, uma sensação de dever cumprido, sabe? Tipo, nossa, é isso, não poderia ter terminado de uma forma melhor. Gostei demais da história e se tornou aí
minha nova ficção científica favorita, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido a ir lá conhecer meu canal na Twitch, estou fazendo lives por lá, segundas, quartas, sextas e sábados. E a gente faz sprints de leitura e a gente conversa bastante, então não deixe de conferir. Um beijo, até mais!